Cálculos de ΔH. Na nossa aula anterior, a gente trabalhou a letra A, quando dão as entalpias de formação. Então, lá no exercício vem o valor do CO2, da água, do benzeno, da glicose, tá? Então, tu tem o valor de cada substância. O que tu faz? Substitui o valor em cada substância na reação. Acha o valor total dos reagentes, acha o valor total dos produtos. E o que tu faz? Usa a lei de Hess, que é a fórmula do ΔH, né? Lembre, a lei de Hess diz que o calor de uma reação depende somente do estado inicial e do estado final. Então, para calcular a variação, a gente faz o final menos o inicial e a gente tem o ΔH. Mas temos um outro tipo de cálculo, que é quando dão outras equações químicas. Como no nosso exemplo aqui, ó. Eles deram 3 equações com os respectivos ΔH e perguntam qual o ΔH para a combustão do propano. Bom, quando eles nos dão as equações, a gente só precisa fazer a soma das equações. E como é que a gente faz a soma das equações, tá? Então, primeira coisa, nesta questão que está aqui no quadro, eles não deram a equação pergunta, que é a combustão do propano. Então, eu tenho que montar a combustão do propano. Então, moçada, combustão é uma queima. E nós sabemos muito bem que para queimar necessita oxigênio. Se a substância queimada tem carbono, forma CO2. Se a substância queimada tem hidrogênio, produz água. E aí nós vamos ter o ΔH, que é a perguntinha. Sem fazer conta nenhuma, eu já sei que esse ΔH vai dar negativo, porque toda combustão libera energia, portanto, é exotérmica. Vamos fazer o balanceamento da equação? 3 carbono, aqui só tem 1, 3 CO2, tá? Daí, moçada, 8 hidrogênios, aqui tem 2, 4. E os oxigênios? 6 mais 4, 10. Então, para que aqui tenha 10, 5 O2. Bom, chegou a hora de nós nos preocupar, então, em fazer a soma das equações. Como que a gente faz a soma das equações? Em cada reação dada aqui, em cada equação, tem uma substância que só tem nela e tem aqui na pergunta. Então, eu te pergunto, o que só tem na primeira equação que tem aqui na pergunta? Qual é a substância que só tem aqui, não tem aqui, não tem aqui, só tem aqui e tem na pergunta? Qual é? O propano. A mesma coisa na segunda equação. O que é que só tem na segunda e tem aqui? Não tem na primeira, não tem na terceira, só tem na segunda. Qual é a substância que só tem na segunda e tem aqui na pergunta? A água. A mesma coisa na terceira equação. O que é que só tem na terceira
e tem na pergunta. Não tem na primeira e não tem na segunda. Só tem na terceira. O que é, pessoal? O gás carbônico. Então, essas substâncias que foram marcadas, tu precisa deixar exatamente igual como está aqui. Exatamente igual. Vejamos. O propano. Quantos propano eu quero? 1. Quantos tem aqui? 1. Eu quero o propano antes da seta. E aqui ele está depois da seta. Então o propano está do lado errado aqui, ó. Está invertido em relação ali, ó. Então o que eu vou ter que fazer com a primeira equação? Eu preciso inverter, tá? Agora a segunda. Eu quero água. Quantas águas eu quero? 4. Quantas tem ali? 1. E eu quero 4, ó. Então, eu vou multiplicar por 4. E eu quero a água depois da seta, ó. E aqui a água está antes. Eu quero depois e aqui está antes. Então, além de multiplicar por 4, precisamos inverter. Então, multiplica por 4 e inverte. E agora, o gás carbônico. Quantos gás carbônico a gente quer? 3. Quantos tem ali? 1. Então, ó, multiplica por o quê, pessoal? Por 3. Daí, eu quero CO2 depois da seta, está depois da seta. Então, só multiplicar por 3. Então, vamos copiar esta aqui invertida. Inverte. Então, ó, fica C3H8, se transforma em 3 carbonos mais 4H2. ΔH, pessoal. Como eu só inverti, vou inverter o sinal. Então, era menos e agora vai ser, ó, mais 24 quilocalorias. Segunda equação. Eu tenho que multiplicar por 4 e inverter. Então, ó, vou inverter e multiplicar por 4. Então, eu vou passar a ter, ó, 4H2, meio vezes 4 dá 2O2. Depois da seta, ó, vezes 4, então eu tenho aqui 4 águas. ΔH, 70 vezes 4, 280 quilocalorias. Ó, aqui é positivo. Mas como eu vou inverter, tem que trocar o sinal. Então aqui, ó, vai ficar menos 280. Agora, moçada, a terceira é só multiplicar por 3, ó, tudo por 3. Então eu tenho, ó, 3 carbonos mais 3O2 forma 3CO2. ΔH só multiplica por 3. Menos 90 vezes 3, menos 270 quilocalorias. E agora, hora de fazer a soma, pessoal. Ó, somar as equações químicas. O que tem antes da seta, eu posso simplificar com o que tem depois da seta. É o que acontece com o carbono. Olha bem aqui, ó. Eu tenho aqui 3 carbono reagente, 3 carbono produto. Que mais que eu tenho, ó? 4H2 reagente com 4H2 produto.
O que mais eu posso cortar? Os oxigênio? Não, porque está do mesmo lado da seta. Não pode cortar. Só pode cortar antes da seta com depois da seta. Então, o que foi que sobrou aqui, pessoal? Ó, antes da seta sobrou C3H8 mais 2O2 mais 3O2, 5O2. Depois da seta, 3CO2 mais 4 águas. Então, ó, 4H2O. Tu tá vendo que isto aqui é exatamente a nossa reação pergunta? Exatamente a nossa reação pergunta. Então, eu somo aqui os ΔH e eu tenho a resposta, moçada. Então, ó, 280 negativo com 270 negativo dá igual a menos 550. Desconta o 24 aqui, vai ficar igual a menos 526 quilocalorias. Então, este é, gurizada, o ΔH. ΔH igual a menos 526 quilocalorias. Meus queridos, voltei para fazer a mesma questão, mostrando para vocês como a coisa é fácil. Vamos de novo? A gente tem as 3 equações com os ΔH. Qual o ΔH para a combustão de 1 mol de propano? Montei a combustão do propano. O que eu preciso? Achar em cada equação o que só tem nela e tem na pergunta. O que só tem na primeira e tem na equação da pergunta? O propano. O que tem só na segunda e tem na equação pergunta? A água. O que tem só na terceira equação e tem na pergunta? O gás carbônico. Tá? Então, as substâncias que tu marcou, tu tem que deixar igualzinho a pergunta. Olha por que não é difícil, pessoal. Quantos propano tu quer? 1 antes da seta. Aqui tem 1 depois. Então, ó, tu inverte. Tá? Agora, moçada, a outra substância que é a água. Quantas águas tu quer? 4. Lá tem 1. Então, tu precisa multiplicar por 4. Cuida que a gente quer a água depois da seta e aqui está antes da seta. Então, além de multiplicar por 4, nós necessitamos inverter. E agora o gás carbônico. Quantos gás carbônico a gente precisa na pergunta? 3. Aqui só tem 1. Então, ó, multiplica por 3. Eu quero gás carbônico depois da seta, já está depois da seta. Agora que eu quero te mostrar, ó, olha como é mais fácil a resolução, tá? Tu não precisa copiar as equações como eu fiz na questão anterior. Sempre que tu marcar uma substância em cada equação, não há necessidade de copiar as equações. É claro que copiar as equações te dá uma maior tranquilidade para resolver, mas não há necessidade. Olha bem, só nos importa os valores. Então, se o primeiro a gente vai inverter, a gente vai trocar o sinal, ó. Então, vai passar para mais 24.
A segunda, a gente vai inverter. Então, vai passar ó, de mais para menos. Mas vamos multiplicar por 4. Então, 70 vezes 4, 280. E aqui, pessoal, vezes 3. Então, 90 vezes 3, 270. Negativo, tá certo? Então, ó, somou, a gente já tem o valor do ΔH, que vai dar igual a menos 526 quilocalorias. Sem precisar copiar as equações. Tá, meus lindos?